discussões políticas. Mas Aécio Neves, que é uma pessoa importante dentro do partido do governador Eduardo Leite, fez críticas bem duras à escolha do nome do senhor, chamou de excrescência, inclusive. Gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor entende isso. Aécio Neves? Quem é ela? Fala, seus mal diagramados. A cada dia que passa, Eduardo Leite comprova que a eleição de 2022 para o povo gaúcho foi sim a verdadeira escolha muito difícil. Se de um lado havia um bolsonarista puro sangue com cabelo de boneca e tatuagem de cadeia com a bandeira do Rio Grande e o emblema do Inter, do outro lado parecia ser um tanto mais tranquilo, porém declarações recentes do último dos tucanos provam que a distinção era puramente estética mesmo. Após dizer que doações atrapalham o comércio local, que está submerso e com seus donos vivendo em abrigos, agora Dudu Milk confessou que até foi avisado algumas centenas de vezes sobre a certeza de que ocorreria uma tragédia no estado, mas preferiu priorizar outras agendas. Afinal, sendo tucano, mais importante que salvar vidas é vender estatais a preço de ômega australiano e flexibilizar legislação ambiental. O sujeito faz tanta questão de se prejudicar sozinho que até mesmo representantes da RBS que preferem apoiar o candidato Carlinhos Mengele do que ver um petista voltar ao governo gaúcho começam a demonstrar insatisfação com as patetices do Leite na condução da crise. Além disso, nesta semana tivemos ainda Haddad e Carmen Lúcia usam da elegância e erudição para chamar Abílio Brunini, Kim Kataguiri e Carla Zambelli de jumentos incorrigíveis. Folha cria polêmica artificial entre Aécio Neves e Paulo Pimenta e o tucano leva a pior. E Xandão provoca Eduardo Bolsonaro ao perguntar onde estão o cabo e o soldado para fechar o STF. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas! Eduardo Leite era a última esperança da massa cheirosa em ter um candidato de direita que não defendesse, pelo menos abertamente, o extermínio de minorias e nem acreditasse, pelo menos abertamente, que a solução para todas as mazelas do Brasil passa por ter um 38ão com numeração raspada para se defender de vagabundo que tenta invadir sua casa. Até mesmo por isso que tentam salvar a imagem do político em meio a uma das maiores tragédias da história de nosso país. Só que ele mesmo é o principal obstáculo para que esse plano dê certo. E olha que tentam bastante. Título da Folha nesta semana induz o leitor a pensar que o governador se destaca no momento e já supera Tarcínico de Freitas em importância nacional nas redes sociais. Tarcínico, governador de São Paulo, infelizmente. Realidade. Pesquisa revela que as menções a ele cresceram sim, mas 89% das citações a Eduardo Leite são negativas. É como achar que o goleiro Cássio estava em destaque no Twitter porque virou trending topic após tomar mais um frango e ser chamado de queixudo filho de primos pelos torcedores do Corinthians. A mesma Folha deu espaço para o governador gaúcho se explicar em entrevista em vídeo. E o cara não se ajudou em nada. Após reclamar do excesso de doações, agora admitiu que foi avisado sim, que ia dar mas priorizou outras agendas, porque afinal, qual a relevância de uma enchente que afeta 2/3 da população do estado? O governo também vive outras pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o estado estava sem conseguir pagar salário. Por último, teve também Vera Magalhães, sempre em busca de um novo enxadrista, que abriu espaço para o governador no Roda Viva. E ele foi tão, mas tão incompetente em responder a jornalistas que fez até Kelly Matos revirar os olhinhos de insatisfação ao mais uma vez optar por não assumir os próprios BOs. Tratamos esse serviço, o radar ainda não chegou. Tá? Eu vi há uma semana e meia atrás, estava sendo fechado, empacotado. Esse almofadinha vive uma eterna síndrome de impostor.
Eu sou totalmente favorável à descrição de membros do Judiciário e do Ministério Público, porém desde a Lava Jato a imprensa criou um verdadeiro circo sem lona com membros dessas instituições chegando a ter a ousadia de transformar em heróis nacionais dois capiaus que não conseguem nem usar um terno bem ajustado e com a barra do tamanho adequado, como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Desde então, se naturalizou transformar juiz em celebridade e frasista de alta performance. Reitero, discordo, mas também não serei falso ao afirmar que não dou boas risadas quando o alvo deles são os asnos da extrema-direita, porque é genuinamente engraçado quando Carmen Lúcia, com toda a sua erudição, pompa e citações em francês, resume Carla Zambelli como uma exemplar representante da desinteligência natural, só para não chamá-la logo de burra. Eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência. Mas eu ainda prefiro a vibe mais itaquerística do Xandão, que não mede palavras para provocar aqueles que um dia não só expediram alto mandado de prisão fake assinado por ele mesmo, pretendiam esquartejá-lo e queriam tirar o magistrado do Supremo com o uso das Forças Armadas. Vossa Excelência, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria a burrice mesmo natural. Como deixou registrado o parlamentar Bananinha em 2018, ao dizer que bastariam um cabo e um soldado para fechar o STF. Cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não fechou, o cabo e o soldado estão presos e comendo rango azedo na papuda e o rancoroso Xandão resolveu cobrá-lo 6 anos depois. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto e funcionando. E aí, Dudu, cadê o cabo e o soldado? Tu não era o brabo, meu irmão. Outro que precisou empregar recursos linguísticos rebuscados para não chamar bolsonaristas de burro nesta semana foi Fernando Haddad. O ministro da Fazenda foi convocado pela Câmara para dar explicações sobre as políticas econômicas adotadas pelo atual governo até o momento. Bem, essa era a motivação oficial, mas vocês sabem que nesse tipo de evento se pergunta de tudo e a pauta principal se torna a menos importante, né? Já que a intenção é lacrar pro TikTok e ser Zé Graça no intuito de gerar corte pros grupos patrióticos do Zap. Ele, Abílio Brunini, sumido, que se acha tão cômico que deveria até tentar uma carreira como stand-upero paulistano, abordou o ministro questionando se ele não preferia estar à frente da pauta da cultura para tocar Blackbird Singing. Chega. O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda e queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Sem conseguir fazer ninguém no recinto esboçar um sorriso, com essa fracassada ironia, como o meu fracasso ao cantar, apelou para uma citação tirada do rabo sobre show da Madonna, o que fez Haddad subir o tom e passar a ser ouvido a partir da segunda fileira, naquele momento, né? A cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. Tipo a Madonna? Vocês não foi... Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Quem Deputado gosta Abílio, vai. por favor. O ministro respondeu como sempre deve ser respondido uma babaquice como essa. Não tem nada a ver com o assunto. Se não gosta do show da Madonna, não vai, meu caro colega. O que provavelmente nem é verdade, já que o Jorge Seife gostou tanto que não se recuperou até hoje de ver a apresentação da sua diva. Haddad concluiu bancando a Carmen Lúcia, para não dizer logo que o presuntinho pantaneiro é só um jumento com mandato. O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Claro. Que eu nem sei qual é. E eu
Acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. O mesmo valeu para Kim Kataguiri, que ao criticar a taxação de sites estrangeiros, omitiu que parte dessa tributação é ICMS, que é recolhido pelos estados. O deputado Kim não sabe que o ICMS é um imposto estadual? O senhor sabe que é um imposto estadual. Só devia estar criticando os governadores que estão cobrando, se o senhor é contra. O ministro implorou para Kim criticar o Tarcísio por estar recolhendo esse imposto, o que, obviamente, um membro do Movimento Virgens Livres jamais terá coragem de fazer. O senhor vai criticar publicamente os governadores que o senhor apoia? Não, né? Não fará isso. Pega o microfone e fala mal do Tarcísio. Vamos lá. Coragem, deputado. Sim, ministro, primeiro. Fala. Honestidade intelectual nunca foi o forte desse coletivo de punheteiros de pau mole. Haddad lembrou bem sobre o fato da tributação em compras internacionais incluir o ICMS recolhido por governos estaduais. Acabei de receber aqui uma pesquisa feita pelo Procon, CLDF, dizendo que quem vai ser mais taxado vão ser classe C e D. O único imposto cobrado, deputada Bia, da importação é o ICMS. A senhora sabe disso, que é um imposto estadual. Isso foi decidido pelos governadores. E revelou que durante a gestão Bolsonaro havia um afrouxamento para o contrabando, pois menos de 2% dessas transações caíam no radar da Receita. Infelizmente, de 5, 6 anos para cá, essas empresas usaram um expediente, como o senhor colocou, ilegal, para passar como remessa, pessoa a pessoa, o que era uma venda comercial. O que aconteceu quando a gente se deparou com o problema? Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, que está no Executivo, sobre onde colocar o sarrafo disso. Depois do remessa conforme, que regularizou as vendas de sites internacionais, 100% das compras são declaradas, mas isso também gerou uma discussão. Tributar com impostos federais compras a partir de apenas $50 não seria penalizar o pobre por consumir? Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga, que são gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês no exterior. E como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo? Particularmente, eu acho que sim, e tenho certeza que não estou tão errado, até porque um dos maiores defensores da ideia na atualidade é Arthur Lira. E se o Lira defende algo, naturalmente estarei do lado oposto. Nesta semana, ele veio a público dizer que as classes A e B representam 60% das compras nesses sites. Nós tivemos acesso aí a uma pesquisa da FSB de um instituto que demonstra que quase 60% dos consumidores dessas empresas são A e B. Mas pesquisa FSB realizada em abril deste ano já quebra as pernas dessa tentativa do presidente da Câmara em ser acidentalmente de esquerda. A maioria dos clientes da Shein, AliExpress e Shopee tem renda familiar de R$ 4.800. Repare bem no termo familiar. Isso significa que não é necessariamente o Joesley Batista quem está comprando brusinha supostamente de seda e nem capinha de celular para revender no país. A ideia do Congresso agora é piorar o que já não é tão bom e taxar compras de menos de $50 com a desculpa de defender a indústria nacional. Você tem que colocar um pouco na balança manutenção dos empregos, a indústria nacional, a concorrência com as empresas nacionais que não estão pedindo isenção, estão pedindo pé de igualdade.
Indústria que, pelo menos na área tecnológica, inexiste e consiste na Multilaser adquirindo produtos da China e imprimindo a logomarca dela em cima de peças de informática com baixo valor agregado. No fim, ficamos presos no mesmo lamaçal de sempre. Taxa o pobre e a classe média para continuar a sustentar as mamatas do velho da Havan, Magazine Luiza e Flávio Rocha da Riachuelo. E pior, se isso for aprovado, o eleitor não vai nem saber que foi ideia de Arthur Lira. A trolha será sempre no rabo do Nine e do Tachad mesmo. Olha, o último ritual de necromancia que eu havia presenciado no Brasil aconteceu durante o 7 de setembro de 2022, quando Nise Yamaguchi sugeriu que o coração de Dom Pedro, conservado em uma compota imperial, fosse conectado aos restos mortais do monarca, que estão armazenados no Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo. De lá pra cá, até presenciamos alguns cadáveres insepultos circulando por aí, mas sem muita pompa. Como nesta semana, quando Eduardo Vilas Boas foi flagrado supostamente vivo em lançamento de livro do Aldo Rebelo. Mas a Folha de São Paulo promoveu uma evocação de morte ao ceder espaço para que Aécio Neves escrevesse uma coluna de opinião sobre a tragédia gaúcha em suas modorrentas páginas. Né, Matias? Ressentido por nunca ter conseguido ser presidente, Aécio criticou a condução da situação e acusou o PT de fazer política em cima de um assunto que, vejam só, vocês, é político. Ninguém leu, só tuiteiro de esquerda se indignou e o assunto foi enterrado horas depois. Só que, não satisfeito com a irrelevância da repercussão, um jornalista motoboy de treta perguntou ao ministro extraordinário Paulo Pimenta o que ele havia achado do texto. E o petista apenas respondeu: Aécio? Jogou aonde? Chupou laranja com quem, irmão? Aécio? Bom, fala de gente que existe. Aécio Neves, que é uma pessoa importante dentro do partido do governador Eduardo Leite, fez críticas bem duras à escolha do nome do senhor, chamou de excrescência, inclusive. Gostaria de ouvir do senhor como é que o senhor entende isso. Aécio Neves? Não conheço. Me lembrou da Mariah Carey, que ao ser questionada sobre Jennifer Lopez, a J-Lo, foi breve também. I don't know her. Und was ist mit J-Lo? Die kenne ich nicht. Fala, Matias! Aproveitando o assunto para dizer que já escolhi meu presente de Natal. Fica calmo, o Natal vai chegar, não vai demorar um pouco. Além da necromancia, ainda temos uma caça às bruxas e o velho hábito de espalhar pânico satânico para explicar situações catastróficas como a vivida no momento pelos gaúchos, sem interesse em discutir a sério políticas ambientais, climáticas e emergenciais. Para diminuir o número de vítimas de futuras situações como essa, religiosos e a extrema-direita procuram culpar o Satanás e a macumba pelo que ocorreu no Rio Grande do Sul, estado que abriga a maior quantidade de terreiros do país. Padre gaúcho Paulo Santos, atualmente à frente de uma paróquia de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, acusou a macumba e o ateísmo como responsáveis pelas enchentes. Eu farei um alerta a todos nós. O Rio Grande do Sul, há muito tempo, abraçou a bruxaria e o satanismo. Há muito tempo, o meu povo tem se afastado de Deus. Primeiro que igreja nem deveria ser espaço para padre dar opinião. Ah, mas e a liberdade de expressão? Que liberdade de expressão? Se eu quisesse ouvir uma opinião assim, bastava deixar o carro em casa um dia e pedir Uber. Em 5 minutos o motorista mandaria uma dessa. Na igreja quero ouvir as fitas de alta periculosidade que aquele povo do deserto aprontava em clima de muita azaração lá na Judéia. E segundo, que esse verme agora vai alegar que está sendo perseguido porque foi denunciado pelo Ministério Público. O que sabemos também não vai dar em absolutamente nada. O prefeito de Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina, foi pela mesma linha. Ao invés de criticar as políticas ambientais de passar boiada promovidas pelo Salles em conluio com o mito dele, reclamou do Rio Grande do Sul ter poucas igrejas. O que está acontecendo lá no Rio Grande? Sim.
é aquela enchente. Mas aí nós fomos ver uma estatística aí, é o estado que menos tem igreja. Tá? E lá é centro de... Sim. Tá? Ok. Que não agrada aos olhos de Deus. Sim. Será que Deus não está chamando a eles a uma responsabilidade? Sim, Deus olhou para os gaúchos e pensou: aí estão tocando muito tambor e questionando minha existência ao invés de dar dízimo para o Edir Macedo. Eu vou mandar chuva fodida para todo mundo ficar esperto. Tô gostando desse comportamento aí não. Falo mesmo e falo na cara, tá? Quando não tá lacrando em cima de cristianismo freestyle, a direita apela para a pauta de costumes. Não falha, é o eterno dia da marmota. É só aguardar 72 horas que eles aparecerão com alguma ladainha sobre ideologia de gênero, marxismo cultural, banheiro unissex ou doutrinação comunista. Você pode escolher. Seja para desviar o foco de algum crime dos bolsonaristas ou de alguma política positiva do governo Lula, é sempre para essas pautas que eles apelam. Cabo, já começa errado, né, com esse nome. Cabo, e aí é uma patente baixa, né? Cabo Júnior Amaral resolveu denunciar uma professora que disse a uma aluna da escola pública que ela deveria acordar para a vida e parar de defender direitistas por ser pobre. Mais um caso de doutrinação ideológica em sala de aula e dessa vez em Montes Claros. A professora que, abusando da sua autoridade em sala de aula, se impõe aos alunos, inadmitindo qualquer outra opinião que não seja a opinião idiota como a dela. Mas tudo bem, se ela quer ter, que tenha, mas não que impõe aos alunos. Presta atenção no áudio que foi gravado dentro da escola Hamilton Lopes, nos últimos dias. Você entende? Você só tá aqui porque o governo de esquerda que criou escola pública, porque se fosse direita, não tinha escola pública. Então todo mundo que tá aqui, você querendo ou não, só de esquerda, você é pobre. Pessoalmente, virei fã dessa querida, porque já alerta logo pra pessoa desde jovem que, se ela se mantiver nesse meio, vai defender apenas os direitos de quem, ao contrário dela, não precisa comprar roupa na Shein e nem fone de ouvido falso na AliExpress. E o sumido e não eleito Douglas Garcia adotou a tática Ivolanda para criar conteúdo. Conteúdo é foda, hein? Conteúdo. Meteu uma camisa contra o aborto e foi bancar o Mamãe Falei no meio de uma passeata sobre o tema para tentar aparecer e garantir vaga na vereança em 2024. Rezei o terço contra o aborto e as feministas não gostaram. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal, seria legal e seguro, seria legal e seguro. Nessa questão, a solução é simples. Se o Douglas não gosta de aborto, é só manter a gestação até o fim quando engravidar. Já eu sou a favor, inclusive, do aborto em idade adulta, o que poderia nos livrar de figuras como o próprio Douglas. Só vejo vantagens. Eu nunca pensei em sair do Brasil, eu gosto muito daqui, pretendo passar o resto da vida no meu país, mas verdade seja dita, esse antro está repleto dos mais indignos filhos de uma p***. Isso é inegável, mas também eu já estou acostumado e aprendi a lidar. Na medicina, temos muitas pessoas que se encaixam nesse perfil e isso foi comprovado pela pandemia. Nesta semana, um médico se recusou a ceder um atestado para uma mãe que acompanhava o filho de 5 anos numa consulta. Num misto de crueldade e total desconexão da realidade, o doutor negou o atestado porque, para ele, uma criança nessa idade já pode ficar sozinha em casa e, inclusive, preparar o almoço. E a febre não deveria ser considerada um empecilho para isso. Ele fazia tudo sozinho. 5 anos ele tem que ficar em casa sozinho. Não, mas ele apresenta algum risco? Ele tem alguma dificuldade nutricional? Ele tem dificuldade para se Ele tá queimando de febre. Ele sabe se medicar? Você acha que ele sabe se medicar sozinho? Ele sabe fazer tudo sozinho. Eu nunca deixei ele sozinho. 5 anos. Tá, mas só não... Ele fica na escola. Tá, mas você vai deixar ele em casa nesse período. Mas com quem? Olha, mas qual que é o risco que ele tem de ficar em casa sozinho? Gente, ele tem 5 anos. Como que ele vai ficar em casa sozinho? Mas qual que é o risco? Qual que é o risco de uma criança ficar em casa sozinho?
De 5 anos. De 5 anos? Não pode ficar em casa assistindo televisão, não pode ficar sozinho, 12 horas. E quem vai fazer comida para uma criança de 5 anos sozinho? Não pode deixar nada pronto para ele. Mas ele tem 5 anos. Ele não consegue pegar comida? Se estressou sem necessidade, passou por cima do que sugere a ética médica, se queimou e ainda concluiu com uma das frases mais desgraçadas que eu já ouvi. Oxe, eu ficava sozinha em casa nessa idade. Uma criança de 5 anos pode ficar sozinha 12 horas em casa? Olha, eu ficava. Eu tenho certeza que sim. Devia ser tão insuportável já aos 5 anos que nem os pais aguentavam ficar com esse pentelho da p... Já no Espírito Santo, uma véia achou de bom tom ser racista com um motorista de busão. Por que a senhora me chamou de macaco? Isso dá o direito da senhora me chamar de macaco. Ué? Dá direito? Dá direito? Por quê? Por que você está chamando o cara de macaco? Porque eu quis. Por quê? Vem querer, vem. Você é da onde? Você é da onde? Que moral que você tem? Que moral que você tem? Que moral que você tem? Então vamos ver a sua. Vamos ver então. E para justificar por que havia dito que lugar de macaco é na jaula, ela explicou que pode falar isso porque não é negra, é morena. Imagina, exagero seu. Eu mesmo considero essa senhora muito parecida com a Meryl Streep. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, gosta do Matias, do Helder, do Calejon e de todo mundo aqui, se filie ao canal, venha para a Igreja Galãs Feios. Aqui no primeiro comentário tem como você mandar seu dízimo, virar membro. E também o Apoia-se e nosso Pix, conta corrente, PayPal, manda uma grana aí, ei, você aí, me dá um dinheiro aí. A gente precisa para manter a nossa luta e a nossa equipe toda aqui que mantém a Galãs Feios firme e forte. Mais ou menos firme, mais ou menos forte, né? Mas tá bom. Você também se inscreva nas outras redes sociais da Galãs, TikTok, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Existe Facebook? Existe. E se você é um desses que vê morto-vivo que nem o Aécio, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.